todos, muito bem-vindos ao canal Saúde Mental na Igreja. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje vamos dar continuidade ao transtorno depressivo maior. Vamos falar sobre o diagnóstico clínico dessa doença. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar seu like e ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Compartilhe esses vídeos com aquelas pessoas que estão necessitando. Como eu falei anteriormente, o diagnóstico do transtorno depressivo ele é clínico. Não existe um exame que a gente possa fazer que diga que a pessoa está com depressão. Através de um conjunto de sinais e sintomas, a gente faz o diagnóstico de transtorno depressivo. A gente se baseia em duas classificações, que seria a CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, e o DSM, que é um manual das doenças mentais, desenvolvido pela Associação Americana de Psiquiatria. Esse é mais utilizado do que o CID. Ali, nesse manual, estão todos os transtornos mentais e as bases para o diagnóstico. Então, segundo o DSM, os critérios diagnósticos do DSM, a pessoa, para ter um transtorno depressivo maior, ela precisa ter 5 ou mais, dos seguintes sintomas. E esses sintomas eles precisam estar presentes durante o mesmo período de 2 semanas. E eles representam uma mudança em relação ao funcionamento anterior da pessoa. E pelo menos um dos sintomas deve ser humor deprimido ou perda de interesse ou prazer. Humor deprimido ou perda de interesse ou prazer. Um desses dois deve estar presente para o diagnóstico de transtorno depressivo maior. Então, vamos lá. A pessoa precisa ter humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, conforme indicado pelo relato subjetivo. Ou seja, o subjetivo é que a própria pessoa nos relata. Por exemplo, sente-se triste, vazio, sem esperança, ou por uma observação feita por outras pessoas. Por exemplo, ele parece mais choroso, está chorando mais do que o habitual. Em crianças e adolescentes, esse humor ele pode ser irritável, ou seja, o aumento da irritabilidade, raivoso. Esse seria o critério 1. O critério 2, acentuada diminuição do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades na maior parte do dia, quase todos os dias. Isso pode ser indicado por relato subjetivo da própria pessoa ou uma observação feita por outras pessoas. Ou seja, um desses dois, humor deprimido e diminuição do interesse ou prazer, deve estar presente. E agora tem alguns outros sintomas. Perda ou ganho significativo de peso sem estar fazendo dieta. Por exemplo, alteração de mais de 5% do peso corporal em um mês, ou redução ou aumento do apetite quase todos os dias. Nas crianças, pode ser considerado um insucesso obter o ganho de peso. Insônia ou sonolência excessiva quase todos os dias. A pessoa pode ter uma agitação ou um retardo psicomotor quase todos os dias. Normalmente isso é observado por outras pessoas, não meramente sensações subjetivas de inquietação ou de estar mais lento. Pode ter fadiga ou perda de energia quase todos os dias. Sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou uma culpa inapropriada. E isso pode ser delirante, ou seja, pode ser um delírio. Daí a gente reclassifica isso como um transtorno depressivo com sintomas psicóticos.
quase todos os dias. Não é meramente uma autorrecriminação ou culpa por estar doente. É sentimento de inutilidade mesmo, de menos-valia. A pessoa se sente menos valiosa do que os outros, se sente menos importante. A capacidade diminuída para pensar ou de se concentrar, ou indecisão quase todos os dias, né? Isso pode ser por relato subjetivo ou observação feita por outras pessoas. Também pensamentos recorrentes de morte, não somente medo de morrer. Pode ser pensamento de morte, que pode evoluir para ideação suicida recorrente, sem um plano específico, ou seja, aquela pessoa que começa a pensar em se matar e acaba evoluindo para uma tentativa de suicídio ou um plano específico para cometer suicídio e, em muitos casos, pode levar até ao suicídio consumado. Então, desses 9 critérios, desses 9 sintomas aí, a pessoa precisa ter 5, do mínimo 5 deles, e um desses sintomas tem que ser humor deprimido ou perda do interesse ou prazer, para fazer o diagnóstico do transtorno depressivo maior. E esses sintomas, eles causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social ou profissional do indivíduo, né, em áreas importantes da sua vida. E esse episódio ele não é atribuível, por exemplo, a um efeito fisiológico de uma substância ou a outra condição médica, né, alguma doença orgânica, algum outro tipo de doença, como, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, uma insuficiência pulmonar, um enfisema pulmonar, ou até alguma substância, né, bebida, drogas, que podem levar a um quadro semelhante à depressão. Quando a pessoa tem uma perda significativa, por exemplo, no luto, na ruína financeira, ou perdas por desastre natural, doença médica grave, ou uma capacidade, isso tudo pode incluir sentimentos de tristeza intensos. E a pessoa começa a ruminar acerca da perda, pode ter insônia, falta de apetite, perda de peso, que são observadas naqueles critérios do transtorno depressivo. E se assemelham a um episódio depressivo. Então, tem que fazer bem essa diferenciação se isso é em relação àquilo ali ou se é em relação a todos ao funcionamento da vida, não somente ao luto, à perda. Então, precisa fazer essa diferenciação para ver se é algo normal, um luto normal, ou se a gente chama de luto patológico, que acaba entrando no quadro depressivo. Esse episódio depressivo ele não é mais bem explicado por transtorno esquizoafetivo, ou uma esquizofrenia, ou outros transtornos delirantes, esquizofreniforme, ou seja, outro transtorno psicótico não especificado também. Não pode ser em ocorrência desses sintomas aí. Também a pessoa nunca pode ter tido um episódio maníaco ou hipomaníaco. Quando a pessoa tem esse episódio maníaco ou hipomaníaco, a gente chama isso de transtorno bipolar. Então, esses são os critérios diagnósticos que a gente utiliza para realizar o diagnóstico clínico do transtorno depressivo maior. Que Deus abençoe a todos vocês e nos vemos num próximo vídeo.